bem-vindo a mais um Tadel, mais um culto ao Senhor. Queria te convidar, aí onde você está inclinando o seu coração para a sala do trono, onde Cristo está assentado acima de tudo e todos. Incline seu coração, volte seus olhos para Ele. Não simplesmente assista essa transmissão, mas volte seus olhos para aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Aleluia, nós te adoramos, Senhor Jesus. Digno de tudo, digno de honra, de glória, de majestade e poder. Seja exaltado ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a
Isso, minha alma anseia por ti, Senhor. Assim como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, Senhor. Por isso levantamos as nossas vozes e te adoramos. Nós levantamos as nossas mãos a ti e rendemos glória. Minha alma anseia por ti, amado Rei e Salvador. As nossas almas esperam por ti, pelo dia que tu virás. A minha alma anseia, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Como a costa suspira pelas águas, o meu coração anseia por ti. Amado da minha alma, amado do meu coração.
seu quarto, se você está no seu trabalho, comece a levantar a sua voz em adoração, comece a expressar o quanto você o ama e o quanto você o deseja. Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel. Só ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. E o versículo 11 diz: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Senhor, nessa hora nós queremos depositar, Deus, a nossa confiança, a nossa esperança no teu amor, sabendo, Deus, que a tua palavra, ela se cumprirá sobre as nossas vidas. Deus, nós sabemos que as nossas expectativas no Senhor não serão frustradas. Deus, nós colocamos o nosso coração diante de ti nessa noite, e eu peço que você aí da sua casa possa se juntar comigo em oração e interceder pelos alvos, e não ficar só ouvindo uma oração, mas entender que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então não me deixe orando sozinha, junte-se a mim, vamos orar ao nosso Deus, aquele que é fiel, que tem um amor leal sobre a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nessa hora eu quero orar pela nossa igreja. Deus, nós te agradecemos pelos 7 anos da igreja do CCA Caruaru. Te agradecemos pelas bênçãos que nós recebemos até hoje. Sabemos, Deus, que o Senhor tem muito mais para nós através dessa igreja, através da nossa cidade. E nós queremos permanecer, Senhor, fiéis diante de ti, com um coração que te agrada, com um caráter que seja próprio
através da palavra, que haja, Senhor, cada vez mais disposição no coração daqueles que querem, Senhor, seguir o teu chamado. Deus, levanta mais discipuladores na nossa igreja. Levanta pessoas, Pai, com o coração que estão dispostos a queimar por Ti. Nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor e Te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a cumprir tudo aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. Em nome de Jesus. Eu quero também orar nessa hora para a igreja de crianças. Deus, como somos privilegiados de termos uma igreja de criança. Nós não estamos falando de um ministério, mas de uma igreja que irá impactar essa cidade. Eu oro, Senhor, pelo CCA Kids nessa hora. Oro, Deus, para que o Senhor possa estar capacitando todos os tios, a liderança dessa igreja, que o Senhor possa estar dando estratégia, sabedoria, discernimento, Deus, que o Senhor possa estar derramando do teu amor sobre o coração das crianças, que elas tenham também, Senhor, saudade desse lugar, que elas possam, Senhor, estar sendo impactadas pela tua presença, pelo teu toque, pelo teu agir. Senhor, nós sabemos que o Senhor fala ao coração das crianças de maneira que elas possam entender. Deus, nós queremos abençoar a igreja de crianças nessa noite e te pedir, Deus, que o Senhor cumpra tudo aquilo que o Senhor determinou para esse lugar. Eu quero orar também pela nossa cidade nessa hora. Eu queria pedir que, se você estiver em casa aí junto comigo, por favor, levante as suas mãos como se você estivesse aqui na igreja. Levanta as suas mãos e declara sobre a cidade de Caruaru a salvação de Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos que Caruaru é salva pelo teu sangue. Nós declaramos que os olhos dos nossos irmãos serão abertos, os seus corações serão quebrantados e eles se rendirão ao Senhor. Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti e te pedimos, venha reinar sobre Caruaru, porque nós sabemos que não existe outro rei com a soberania que o Senhor tem, Pai. Nós sabemos que não existe governo mais justo que não venha, Senhor, sobre as Tuas mãos. Nós colocamos Caruaru diante de Ti e te pedimos, Deus, venha reinar sobre ele. Use, Senhor, os líderes dessa cidade, a nossa prefeita, os vereadores, os representantes de Caruaru, que o Senhor possa estar os abençoando nessa noite. Use-os, Pai, para que o teu nome possa ser propagado nesse lugar. Nós cremos que em breve nós diremos que Caruaru pertence a Jesus. Caruaru não será mais capital de nada a não ser o teu nome, Senhor. O teu nome será exaltado nesse lugar. Caruaru será assim reconhecida como a cidade de filhos e filhas do Senhor, verdadeiros adoradores que insistiram em oração e vimos a glória do Senhor estabelecida nesse lugar. Deus, que o Senhor possa estar levando os nossos corações de geração em geração para estar intercedendo pela nossa cidade, em nome de Jesus. Deus, nós queremos também nessa hora orar por avivamento sobre os nossos corações. Tem sido tempos tão complicados, tem sido momentos tão difíceis de vencermos sozinhos, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos, e uma vez que nós estamos contigo, nós não seremos abalados. Eu oro, Deus, nessa noite por avivamento na igreja. Oro, Senhor, para que haja no nosso coração a convicção da entrega que nós fizemos aqui um dia, Senhor, da confissão que nós fizemos diante dos homens e diante de Ti, que nós chamaríamos, que nós te seguiríamos por todos os dias. Deus, queime no nosso coração essa certeza. Traga para nós, Senhor, as chamas do primeiro amor. Nos coloque, Senhor, como se fosse o primeiro dia que nós estivéssemos entregados a vida a Ti. Deus, traga a memória, a lembrança, Senhor, de como nós estávamos avivados na Tua presença, das glórias, Senhor, que nós podemos desfrutar contigo. Deus, nós queremos isso no nosso coração de novo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos erros, dos nossos pecados. Nos dê mais uma chance, Senhor, para que nós possamos ser avivados e reavivados até que o Senhor volte. Nós declaramos, Senhor, que esse é o desejo do nosso coração, continuar avivados e seguindo em frente para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Até que o Senhor volte, iremos queimar. Até que o Senhor volte, queremos nos apaixonar. Até que o Senhor volte, queremos queimar. Até que o Senhor volte, queremos nos apaixonar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha.
iremos nos apaixonar. Amém. Boa noite, queridos. Nós estamos aqui felizes em mais um Tadel. E nesse momento eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia aí na sua casa. Se você pudesse estar abrindo comigo lá em Salmos 119. Amém? Nós vamos estar falando nesse momento de ofertas. E eu queria compartilhar algo com vocês que eu tenho feito na célula. Todas as células, quando a gente fala de oferta, eu separo a minha oferta e já tem uma xícarazinha lá, um lugarzinho, onde todo sábado eu deposito a minha oferta como se estivesse tendo a minha oferta, dando a minha oferta presencial. Então, se você ainda está tendo a sua célula online, não deixe de ofertar ao Senhor. E nós vamos descobrir por quê. Amém? A palavra de Deus lá em Salmo 119, versículo do 33 ao 40, diz assim: Ensina-me, ó Deus, o caminho dos teus estatutos, e guardo-lhe-ei até o fim. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observarei de todo o meu coração. Fazei-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os seus juízos são bons. E o versículo 40 diz assim: Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. E eu queria falar, através desse texto hoje, sobre 3 benefícios para quem é dizimista e ofertante fiel. O primeiro benefício é aprender sobre obediência. Quem obedece desfruta das providências de Deus. E isso é tão real que é necessário que você testemunhe isso pelo menos uma vez na sua vida cristã, para que você possa entender que a fidelidade do Senhor é algo inabalável. No começo do semestre passado, eu vivi um testemunho assim com Deus. Eu estou cursando faculdade, e aí chegou um período em que a matrícula veio um valor integral para mim. E aí eu me desesperei, né? Porque eu tinha pensado num valor e acabou vindo outro. E eu disse, poxa, eu vou ter que trancar a faculdade ou então ver aí mais um tempo, porque eu não vou conseguir. E aí eu fui um belo dia na Caixa Econômica, lá sacar o meu dinheirinho. Gente, quando eu cheguei lá, tinha o valor exato da minha matrícula. Exato, sem nem pôr nem colocar. Tirando o dízimo do valor já, viu? Aí sobrou só o dinheiro da matrícula. E eu fiquei impressionada. E aí depois eu entendi que na verdade tinha sido o valor do meu PIS, que tinha caído justamente no mês que eu precisava pagar a matrícula. Tem gente que pode dizer assim: isso é só coincidência. Não era o seu PIS, você não tinha direito de receber. É verdade, querido, pensar sobre isso é uma escolha. Eu prefiro acreditar que isso é o cuidado de Deus sobre a minha vida, porque Ele tem me ensinado a ser fiel, no pouco e no muito. Na hora que eu mais preciso, o Senhor vem lá e me surpreende. E era justamente naquele mês que eu precisava pagar a matrícula da faculdade, senão ia estar tudo perdido. Então, o primeiro princípio, o primeiro benefício que a gente recebe em ser fiel é aprender sobre a obediência. Todas as vezes que Deus falou sobre a obediência para mim, Ele me surpreendeu. Porque todas as vezes em que eu precisei ser fiel, quando eu tinha ali bem pouquinho, o Senhor foi lá e me surpreendeu com bem muitão. Amém? O segundo benefício é: a obra de Deus não para. Você já pensou que você é responsável por trazer o recurso para a obra do Senhor? Por causa do seu pouquinho, que junta com o meu pouquinho, com um pouquinho dos outros irmãos, a gente consegue fazer com que a obra de Deus não pare. E quando a gente precisa ter consciência dessas coisas, porque quando a gente para pensar, caramba, eu faço parte do plano de Deus, a minha oferta faz parte de um plano maior. Deus trouxe a oportunidade para que eu pudesse estar junto da obra dele, da grande obra dele. E isso é um privilégio. Por vezes, enquanto eu estava aqui orando antes, quando eu ofertava só um pouquinho, às vezes eu tinha só um pouquinho para ofertar. E aí vinha um pensamento, creio que do diabo mesmo, sobre a minha mente, dizer assim: menina, o valor desse envelope é mais caro do que a tua oferta. Tu vai ofertar só isso? O povo lá atrás, quando for pegar a tua oferta, vai dizer: que vergonha. Mas o Senhor me ensinou que sobre o pouquinho, no tempo certo, Ele soube me colocar dentro do muito. E nós estamos lá, na caminhada. Então, a sua oferta
faz a diferença. E o terceiro e último ponto é: vive na justiça de Deus quem é ofertante e quem é dizimista fiel. Quando nós aprendemos sobre a obediência, quando nós aprendemos a fazer parte de algo maior e sermos gratos por isso, Deus age com justiça. E eu queria dizer uma coisa para vocês, né? Quando eu estava orando sobre esse texto, eu pensei, será que eu vou ter coragem de dizer? Mas se o Senhor colocou isso no meu coração, eu preciso dizer. Às vezes, a justiça que Deus derrama sobre a vida de um irmão causa inveja no nosso coração. Porque a justiça de Deus, ela é perfeita. Então, irmão, se o teu colega, sei lá, da faculdade, do trabalho, trocou de carro, comprou uma casa, pôde aí utilizar uma coisa que você queria muito, fique feliz por ele. Sabe por quê? Porque isso é justiça de Deus. Mantenha o teu coração íntegro, mantenha as tuas ofertas, busca ao Senhor, entrega o teu coração diante dele e ele vai fazer justiça sobre você. Porque é melhor viver a justiça com Deus do que estar num lugar que não te pertence. Amém? Então, os 3 pontos, os 3 benefícios para quem é dizimista e ofertante fiel é aprender sobre a obediência, entender que você faz parte da obra de Deus e ela não para, e o terceiro é viver da justiça do Senhor. Amém? Então o desejo do meu coração nessa noite é que a gente aprenda sobre esses 3 pontos, mas principalmente queira viver a justiça do Senhor. No tempo certo, determinado por Ele, todas as coisas vão estar cooperando ao nosso favor. Amém? Então segura aí tua oferta da tua casa, coloca a mão no teu coração e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é sobre a nossa vida. Te agradecemos pela tua palavra que abre os nossos olhos, que nos dá entendimento, que traz a certeza de quem nós somos e aquilo que nós fazemos em teu nome. Eu oro, Senhor, para que cada oferta que está sendo depositada no teu altar nessa noite possa ser, Senhor, uma semente plantada no teu reino, e que no tempo certo essa semente cresça, essa semente germine e que haja justiça, Senhor, sobre as nossas cabeças. Eu oro, Deus, para que cada oferta que está vindo, Deus, já seja para cumprir a obra que o Senhor determinou, que ela possa, Senhor, alcançar o alvo da qual o Senhor espera, e que o nosso coração haja, Senhor, alegria, que no nosso coração haja gratidão, sentimento de pertencimento diante de Ti, de que nós só estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou, por amor e por obediência ao Teu nome. Eu abençoo, Senhor, as ofertas dessa noite e te peço, Deus, que o Senhor possa estar retribuindo aos nossos irmãos de acordo com os seus corações, em nome de Jesus. Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, agência 0052, operação 003, conta corrente 1882, dígito 0. E não esqueça de enviar o seu comprovante através do aplicativo PagSeguro com o QR Code ou também aplicativo Prover, que estará disponível na loja virtual do seu celular, e você usará o código da nossa igreja, CCA 2020. Se você deseja, você pode também entrar em contato com os nossos tesoureiros, Washington, Aline e Elizabeth. Tu és adorado.
Aleluia, graça e paz, queridos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso Tadel. É um prazer poder estar aqui com vocês, mesmo que online ainda, mas é uma bênção poder participar juntamente com os irmãos desse momento precioso. Tenho certeza que você já tem sido muito abençoado aí na sua casa, né, com as canções que foram cantadas nessa noite de adoração, exaltando o nome de Jesus, declarando o poder dele sobre as nossas vidas. Mas esse momento eu queria convidar você a meditar comigo na palavra de Deus. Amém? Antes de iniciar a palavra, gostaria de dar um aviso muito importante. Esse final de semana nós teremos os nossos cultos de celebração. Nos 2 cultos de celebração, de sábado à noite e de domingo às 17 horas, nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Então, hoje, depois desse Tadel, nós vamos estar disponibilizando os links para os cultos. Então, você deve se inscrever para participar de um dos cultos, tanto no sábado ou também no domingo. Agora, se porventura, por algum motivo, você se inscrever, eu quero pedir assim com muito carinho e amor, se você se inscrever para um desses cultos e você não puder, você souber durante a semana que você não vai poder estar no culto, eu gostaria de pedir assim com muito carinho que você nos avise, porque nós precisamos avisar nos nossos grupos, as pessoas que não conseguiram se inscrever, porque não tiveram tempo, não viram o link, e quando foram fazer não tinha mais vagas, a gente precisa avisar esse pessoal que existe alguma vaga disponível, para que os irmãos possam estar participando. Nós percebemos que esse final de semana houve muitas faltas, algumas pessoas se inscreveram para os cultos, mas não vieram e infelizmente também algumas delas não avisaram e nós ficamos aí com vagas disponíveis e pessoas que queriam estar não puderam. Então eu peço assim com muito amor, com muito carinho, você que é líder de célula, repasse esse aviso, de repente alguém da sua célula não está assistindo esse Tadel, repasse esse aviso em nome de Jesus. Domingo também, esse final de semana, nós vamos estar ministrando uma palavra sobre família. Então eu queria que você estivesse gerando no seu coração expectativas para aquilo que Deus vai comunicar conosco, falar conosco, pois eu sei e tenho certeza de que o Espírito Santo ele tem realmente movido nossos corações para essa área nesse momento de falar sobre família. Então se você conhece alguém que precisa realmente, né, de uma palavra, né, que está passando por problemas familiares, né, esse final de semana vai ser incrível. Eu creio que vai ser um tempo precioso para que as nossas famílias recebam uma palavra, né, de instrução, uma palavra de ânimo, uma palavra onde traga cura para as nossas almas, para as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Então eu queria orar, se você puder, curve sua cabeça onde você estiver nesse momento. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite, através da sua palavra e dessa palavra que será ministrada. Tenho certeza que Deus vai falar conosco tremendamente. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo precioso que estamos tendo aqui nesse Tadel. Logo em breve estaremos reunindo também presencialmente nos nossos Tadéis, mas nós queremos te agradecer e pedir que o teu Espírito fique conosco, fique à vontade no nosso meio, se manifeste em nosso meio. Senhor, libere a sua palavra sobre os nossos corações, para que possamos ser tocados, transformados, restaurados e nunca mais sejamos os mesmos. Que o Senhor traga conserto aos nossos corações, para que possamos crescer cada vez mais e avançarmos em fé para sermos e chegarmos à presença do Senhor e sermos a estatura de Cristo em nome de Jesus. Amém? Vamos então, queridos, abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 11, os versículos de 2 ao 3. Eu vou estar lendo na versão NVT, se você puder nos acompanhar nessa leitura. Eu gostaria que você fizesse isso agora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, os versículos, apenas o versículo 2 e o versículo 3. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente.
eu quero falar sobre os cuidados que nós precisamos ter com o engano. Queridos, nós sabemos que o inimigo ele é astuto. Paulo, quando estava exortando a igreja de Corinto, ele especificamente nesse versículo 11, falando do cuidado com aqueles irmãos, ele inicia inclusive o capítulo 11 pedindo perdão, pedindo desculpas, por insistir tanto nessa tecla, sobre os irmãos estarem firmes, sobre os irmãos estarem constantes no Senhor, sobre os irmãos estarem atentos, sobre os irmãos estarem buscando a palavra de Deus. E é sobre isso que nós precisamos pensar. Nos versículos que nós lemos, Paulo fala que a responsabilidade dele como um líder, como um pastor, e nós estamos em um Tadel falando para a liderança, a nossa responsabilidade, queridos, é apresentar as ovelhas do Senhor para Ele. As ovelhas não são nossas, as pessoas não pertencem a nós, eu não sou dono, detentor da vida das pessoas, as quais eu pastoreio nessa igreja. Cada pessoa é livre para decidir, cada pessoa ela tem, sabe, o livre-arbítrio de ir, de vir, de ficar em casa, de vir para os cultos. É você, querido, que decide isso. Mas, como pastor, ou como líder, ou como supervisores, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela não pode ser passada para outras pessoas. A responsabilidade de ensinar a palavra, a responsabilidade de ensinar o verdadeiro evangelho, a responsabilidade de doutrinar as pessoas com a verdade, com aquilo que os apóstolos estavam comprometidos com o evangelho de Jesus, o evangelho da renúncia, o evangelho puro e verdadeiro. O que Paulo está dizendo aqui para os irmãos é que ele tinha um cuidado tão grande com as pessoas. Esse cuidado não vinha dele próprio, mas vinha do próprio Deus. Por que o cuidado vem do próprio Deus e tem que vir do próprio Deus? Porque as ovelhas são dele, as pessoas pertencem a ele, ao nosso Redentor, aquele que nos comprou, que é o nosso dono. E ele diz assim, Paulo: eu prometi como noiva pura ao único, eu os prometi como noiva pura ao único marido, Cristo. Paulo tinha um compromisso com Deus, um compromisso com Cristo Jesus, de que as pessoas que ele ganharia para Cristo não seriam dele, não seriam propriedade dele, mas ele tinha o compromisso de apresentar essas pessoas ao próprio Cristo como a noiva pura. Agora, ele expressa no versículo 3 uma grande preocupação. A igreja primitiva, ela já enfrentava grandes problemas. Inúmeros problemas, mas um dos grandes problemas que a igreja primitiva enfrentava eram as distorções doutrinárias. Eram as pessoas que estavam introduzindo doutrinas de homens, doutrinas de demônios, doutrinas criadas por pessoas que estavam distorcendo a palavra de Deus, fazendo das verdades da palavra de Deus suas próprias verdades, introduzindo seus conceitos. E Paulo estava muito preocupado com isso, para que a igreja de Jesus, ela não fosse contaminada, ela não se perdesse, para que o trabalho que ele exercia de ganhar, de cuidar, de discipular, de pregar, de viajar para supervisionar as igrejas, não fosse perdido com o tempo, não se acabasse depois da sua morte. Que Paulo diz no versículo 3 é: no entanto, eu temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. E é interessante porque Paulo ele revela uma preocupação com a igreja aqui, queridos. E ele deseja que todo cristão esteja atento para não ser enganado pelo diabo, como aconteceu com Eva.
Por que que ele traz o pecado original à tona? Por que que ele faz essa citação de Gênesis? Quando Eva, lá no capítulo 3, é enganada, e juntamente com seu marido, com Adão. Olha só, se Adão e Eva, eles nunca tinham experimentado o pecado, eles eram puros, eles eram santos, não havia malícia no coração deles, não havia nenhum tipo de pensamento mau, nada do pecado eles haviam provado ainda, eles foram tentados. É o que Paulo está dizendo aqui, olha, Eva foi tentada e se corrompeu. Ela foi enganada pela astúcia da serpente. Irmãos, que coisa! Satanás, ele sempre tenta abortar a obra divina na vida do ser humano. E nós somos chamados para estarmos atentos, irmãos, a isso. Quando a gente observa em Gênesis, no capítulo 2, olha só que coisa interessante. Gênesis capítulo 2. Adão, ele ainda não tinha a sua esposa Eva. Adão ainda não tinha, queridos, outras pessoas para se relacionar. A Bíblia diz que Deus criou o homem e o pôs no jardim e colocou nas suas mãos, ele colocou autoridade para ele cultivar a terra, ele deu trabalho para o homem, ou seja, o trabalho não veio depois do pecado, como muitos se enganam e afirmam que o trabalho é por causa do pecado. Não é. Deus deu ao homem trabalho para que ele cultivasse a terra, mas que ele cuidasse do jardim. É muito interessante isso, porque Deus manda com que o homem cuide do jardim. E aí o que acontece? Eu estava olhando o capítulo 1, não ia achar. Então diz assim o texto, versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer é, de que ou de quem? Por que que Deus, ele cria o homem, o coloca no jardim e agora ele diz ao homem para ele guardar o jardim, para ele tomar conta do jardim? A pergunta é, de que ou de quem? Não, Eva não tinha ainda sido criada por Deus. Adão estava apenas lá com os animais que Deus criou, com as árvores que Deus criou, com toda a harmonia da criação ali. O que era que Adão ia fazer guardando o jardim? Deus já conhecia a astúcia da serpente. Deus já sabia das intenções malignas de Satanás. E Deus diz para Adão, Adão, guarda o jardim. Irmãos, olha que coisa. Tome conta do jardim. E Adão, queridos, ele falhou nessa missão. Quando Paulo, ele faz essa citação sobre Eva, que Eva foi enganada pela astúcia, na verdade, a falha maior estava em Adão, porque Adão não guardou bem. Adão não guardou o jardim, Adão não guardou a sua esposa, porque aonde Adão estava quando Eva foi seduzida pela serpente? Adão falhou na missão de guardar.
E a palavra do Senhor é muito linda quando nos mostra sobre o que nós devemos guardar. A Bíblia nos diz aqui, ó, Provérbios, capítulo 4, nos diz assim, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Preste atenção nisso, queridos. A nossa missão é guardar o nosso coração. A sua missão é guardar o seu coração. Nós temos uma responsabilidade que nos foi dada por Deus. Adão pecou, Adão caiu, Eva falhou também, foi enganada pelo diabo, mas nós temos a oportunidade que Deus nos dá, uma nova chance, através de Jesus, pelo sacrifício do Calvário, de sermos diferentes. Apesar de conhecermos o pecado, apesar de termos a malícia em nossos corações, apesar de sermos propensos a quedas, a palavra de Deus nos diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas guardar de quê? Das intenções do maligno. Porque o diabo, ele continua o mesmo, com as mesmas estratégias. É isso que nós precisamos entender, e Paulo estava dizendo para aquela igreja. No entanto, eu temo que a sua devoção pura e completa, ou seja, o seu amor por Jesus, as experiências que você tem pessoais com Ele, a profundidade que você tem adquirido nele, contudo, eu temo que isso seja corrompido de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia de Satanás, da serpente. Se Eva pura, se Adão puro, se não conheciam pecado, eles foram enganados, o que dirá nós? Então nós precisamos cuidar do nosso coração, nós precisamos cuidar da nossa vida, como líderes nós precisamos cuidar primeiro de nós. Como líderes nós precisamos cuidar primeiro da nossa própria vida espiritual. Precisamos amar Jesus, mas precisamos conhecer as Escrituras. Não é só viver uma vida de adoração, uma vida de oração. Isso deve acontecer na vida de todo cristão. Mas amar as Escrituras, ler a palavra de Deus, não negociar esse tempo que nós temos ou que devemos ter com conhecer mais a palavra, conhecer mais a Deus, ler mais e mergulhar mais profundo nele diariamente, queridos. É um desafio para mim. Não é fácil para mim. Mas é porque o senhor é pastor, é bom. Não, não é. É difícil para mim, porque todos os dias eu luto contra a minha carne. Todos os dias eu tenho que lutar contra as minhas vontades. Porque a vontade da minha carne, a inclinação da minha carne é fazer outras coisas, é o ativismo. Mas eu preciso renunciar ou lutar contra isso, para tirar tempo com Deus, para buscar mais a Deus. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Nós como cristãos não podemos ignorar, queridos, os intentos do maligno, nem viver a vida cristã de maneira ingênua, achando que comigo não, comigo é diferente, isso não acontece comigo. Sabe, quando a palavra deixa de ser a prioridade no nosso coração, começam a surgir espaços para fábulas e heresias. Quando a palavra deixa de ser a prioridade dos nossos corações, a pessoa começa a surgir o espaço em nós para fábulas e heresias. As heresias e falsas doutrinas nascem, preste atenção nisso, nascem na palavra, porém são partes sem contextos ou verdades distorcidas. Portanto, queridos, é preciso conhecer profundamente a Bíblia, a palavra de Deus, para não sermos enganados. Não podemos nos enganar com as astúcias do nosso inimigo. Olha, a igreja primitiva, ela foi fortemente atacada por falsas doutrinas. Nós, observando os evangelhos, observando a partir de Atos dos Apóstolos, depois dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, até o Apocalipse, nós vamos ver
a luta constante dos apóstolos combatendo as heresias. Em Apocalipse, por exemplo, o próprio Jesus manda João escrever cartas às igrejas. Muitas delas foram enganadas por falsos apóstolos, por pessoas que foram introduzidas nas igrejas pelo próprio anticristo, para confundir a mente dos irmãos, para enganá-los, assim como a serpente fez no Éden. Se a igreja primitiva, que experimentou, a primazia do Espírito Santo, que experimentou, as primeiras conversões, o poder e os milagres acontecendo. Eles viram milagres. Muitos daqueles irmãos caminharam com Jesus, foram testemunhas oculares e foram enganados pela astúcia da serpente. Quanto mais nós, as nossas células, os nossos discípulos. Por isso nós precisamos estar vigilantes, estarmos com a palavra de Deus em nosso coração, para ensinar a palavra. No discipulado tem que ensinar a palavra, no discipulado tem que ensinar a Bíblia. Não podemos, irmãos, ficar contando histórias, contando nossas próprias experiências. São boas, sim, claro, eu conto também minhas experiências, mas a palavra de Deus é a prioridade, é quem muda, é quem transforma. É através da palavra que o Espírito Santo age nos corações das pessoas. Nós não podemos nos enganar, porque o diabo, ele é astuto. Satanás, ele teve a audácia de tentar Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, citando as Escrituras. Ele cita o Salmo 91. Satanás é astuto, irmãos, para trazer confusão na mente das pessoas, para trazer, engano nos corações, para que as pessoas desistam do Evangelho, para que as pessoas comecem a pensar que, não preciso de igreja, eu não preciso de célula, eu não preciso de pastor. Para que congregar? Se eu já tenho Jesus, se eu amo as pessoas, se eu faço coisas boas. Isso é um engano, porque a própria igreja primitiva, ela precisou caminhar em congregação. Eles precisavam andar juntos, porque eles se fortaleciam, porque eles eram mais fortes quando caminhavam uns com os outros, de casa em casa, discipulando, amando, cuidando, pregando. Estavam sempre juntos em comunhão. Fortalecimento havia naquela igreja. Mas a igreja do século 21 está achando que isso é relativo, que igreja sou eu, e não é. A Bíblia não dá respaldo para uma pessoa ser igreja. Igreja é uma comunidade de pessoas, é um coletivo de pessoas. Melhor dizendo, nós precisamos entender isso. Eu sozinho não sou igreja, eu sou um membro. Nós precisamos amar, congregar. Tem muita gente relativizando o Evangelho. E hoje é uma das coisas que tem sido introduzida pelo espírito do anticristo. A serpente, ela tem seduzido pessoas com relativismo, falando que isso aqui é besteira, isso aqui é coisa do passado. Mas não precisa mais ser dessa forma. Mas pastor, para que agora voltar a congregar nos cultos presenciais? Durante a pandemia não era certo, e continua sendo certo o culto online? Continua, para quem não pode. Mas para quem pode, nós devemos amar, congregar. O salmista, no Salmo 122, ele disse, ele fala de uma expressão de tanto amor pela casa de Deus. Ele fala de uma expressão de tanta expectativa pela presença de Deus, que ele começa a falar sobre ir para a casa de Deus com muito zelo, com muito amor. Ele diz o seguinte, Salmo 122, olha que salmo precioso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos,
é uma alegria, tem que ser alegria para nós, tem que ser prazeroso para nós, tem que ser algo gostoso para nós, congregar, estar junto com outras pessoas. Claro que nós estamos tendo cuidado, nós estamos tendo zelo uns pelos outros, de estar dentro daquilo, das normas que foram estabelecidas. Mas tem muitas pessoas que estão relativizando. Não, mas eu posso assistir o culto online em casa. Pode, claro que você pode. Mas você precisa amar, congregar, amar estar com as pessoas, amar crescer em comunhão. Nós precisamos disso, irmãos. Sabe, existem pessoas que vão para o banco, vão para supermercados, tem pessoas que vão para a feira da Sulanca, tem pessoas que vão para todos os lugares, andam de ônibus coletivo, cheio de gente e não tem medo. Mas para vir para a igreja não pode, porque na igreja vai ser contaminado. Que conversa é essa? Muita gente está relativizando o evangelho. E olha, isso pode ser, não quero afirmar, mas isso pode ser uma astúcia do inimigo, para que você esfrie na fé. Eu vejo os irmãos, né, que não podem vir para a igreja, que estão com mais de 60 anos, ou até mesmo crianças, que chegam na porta da igreja e choram, porque gostariam de estar congregando. Pessoas que estão desejando que liberem para voltar para a igreja, aqueles que não têm condições de vir ainda, por causa das restrições. E outras pessoas que podem, não estão valorizando. Nós precisamos ter cuidado com o engano. Eu falo isso, queridos, com muito zelo, porque eu preciso apresentar as minhas ovelhas. Se você é minha ovelha, eu creio que você está entendendo o que eu estou falando. Sabe, queridos, não é questão financeira, porque as pessoas continuam abençoando a igreja, dizimam online. Não é isso, não é dinheiro. É o zelo pela sua vida. É o zelo para entregar você a Cristo como uma noiva. Mas não é uma pessoa que é uma noiva, é o coletivo. São as pessoas que Deus nos confiou. Por isso eu insisto nessa tecla. Tem muita gente que está relativizando o evangelho. Pessoas que deixam abandonam o convívio cristão por afirmar que basta crer em Deus e ser bonzinho que está tudo certo. Na parábola do semeador, o próprio Jesus, no capítulo 13 de Mateus, próprio Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, ele nos diz o seguinte, ele fala da parábola do semeador. E o semeador jogou a semente, e a semente caiu em vários solos. Você conhece essa parábola. Mas quando ele explica para os discípulos a parábola, sabe o que ele diz? É que a semente é a palavra de Deus. E que o solo são os corações humanos, são as pessoas. E as aves de rapina são os demônios que vêm para tirar ou comer a semente da palavra que foi lançada nos corações. O próprio Jesus está dizendo que os demônios, eles vêm para roubar a palavra. E é isso que está acontecendo com muita gente, achando que o que era pecado não é mais pecado. Praticando coisas, dizendo, o Senhor me perdoa depois. Fazendo em sã consciência o que é errado, relativizando a palavra de Deus. A palavra de Deus continua absoluta, continua sendo a verdade, continua sendo séria, pura. E nós precisamos estar atentos a essa verdade. O que é pecado vai continuar sendo pecado, o que é errado vai continuar sendo errado. Cuidado com o que está pensando, com o que você tem pensado, porque talvez esses pensamentos não sejam seus. São pensamentos diabólicos, demoníacos. É como Paulo disse, sabe, a serpente ela continua seduzindo. As aves de rapina continuam roubando a palavra. Palavras de Jesus. E você acha que Jesus falou isso em vão? Você acha que Paulo e os apóstolos e a igreja primitiva enfrentaram
essa onda que eles tinham lá enfrentando na doutrina, de pessoas introduzindo palavras, sabe, e relativizando já o evangelho naquela época. O espírito do anticristo, de acordo com João, já estava na terra agindo nos homens. Para quê? Para roubar a semente da palavra. Então nós precisamos, queridos, ter cuidado com o engano. Porque o diabo, ele continua sendo o diabo. A serpente continua sendo a serpente, usada para seduzir os filhos de Deus. Assim como Adão e Eva foram seduzidos e caíram. Muitos têm caído hoje. Muitos têm caído no engano e deixado a Cristo, relativizando o evangelho, achando que ficar em casa é crente a si mesmo, não precisa de pastor, não precisa ser corrigido, porque ela é dona de si, ela lê a palavra. Por que Paulo corrigia a igreja? Porque eles precisavam de correção, precisavam de liderança. Paulo não era um líder qualquer, irmãos. Nós precisamos entender que nós temos um chamado, mas que o diabo quer destruir. Então, para finalizar, eu quero ler o que disse o apóstolo Pedro em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Nos diz assim a palavra: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. É isso que eu quero deixar para você nessa noite. Essa palavra sirva para um confronto pessoal na sua vida. Esteja atento. Porque o diabo, ele está querendo destruir sua vida, sua família, sua casa, te seduzindo. Pessoas que estão desvalorizando sua própria família, maridos desvalorizando esposa, esposa desvalorizando marido, desvalorizando filhos. Sabe? Pessoas que têm deixado seus cônjuges, acabado o casamento, acabado com a família. Ah, isso é besteira. Não é. A Bíblia continua sendo a mesma, a palavra de Deus. Cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Cuidado com as seduções que você tem dado ouvido. E se você tem o Espírito de Deus, ouça nessa noite o que Ele está falando. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti essa pessoa, Senhor, que está conosco, ouvindo essa palavra nesse Tadel online, e que o Senhor esteja tendo misericórdia de cada um de nós. Que os nossos corações, nossos ouvidos estejam atentos para ouvir sua voz, seu direcionamento, e não apenas isso, mas o coração quebrantado para reconhecer as falhas, reconhecer os erros. Eu oro, Senhor, por um espírito de quebrantamento na igreja, trazendo as pessoas a entenderem que precisam amar o Senhor, precisam amar a sua palavra, precisam amar o que está escrito sobre congregar, sobre crescer em comunhão, sobre amar Jesus e pessoas, sobre não abandonar, Senhor, o ministério, o chamado, porque nós temos responsabilidades de apresentar diante de Ti uma noiva. Eu oro pelos líderes dessa igreja, pelos supervisores, pelos discipuladores, para que o Senhor tanto os guarde, como também levante novas pessoas, com esse coração de amar e cuidar da sua noiva, da sua igreja. É isso que eu peço em nome de Jesus. Fica conosco, nos abençoa e nos dá um restante de semana de vitória, no nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu casamento e tudo o que você venha fazer, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém. Eu quero ser santo como Tu és. Eu quero ser puro como Tu és. Andar contigo, ser Teu amigo. Eu quero ser santo como Tu és. Eu quero ser santo como Tu és. Eu quero ser puro
quero ser santo como tu és.